Olá artista, tudo bem com você? Hoje eu trouxe um vídeo mais estruturado. Para a terceira etapa desse Teamtubro, eu decidi fazer um passo a passo para que tudo flua melhor. Então eu apresento para vocês o caminho que irá fundamentar os nossos próximos desenhos. Essa é a estrutura inicial que eu montei. Primeiramente, nós vamos observar com atenção as referências. Então eu separei essas duas fotos para utilizarmos como pose. Então tem essa primeira, mais comum, vamos dizer assim. E como vocês podem ver, a roupa dela está um pouco oversized. E isso acaba atrapalhando um pouco na hora do desenho, porque a gente não consegue ver o corpo, as linhas. Esse macacão acaba atrapalhando a gente. Então eu decidi procurar uma outra foto dessa mesma cantora de J-pop. Aí eu encontrei essa. Já esses braços diferentes aí numa pose diferente vai ajudar bastante a gente. Já a personagem que eu escolhi foi a Devil Bomb de Chainsaw Man. O filme de Chainsaw Man tá para sair aí no Brasil e eu escolhi essa personagem. Eu gosto bastante dela no mangá. Essa personagem, ela tem umas partes de bomba, como a cabeça dela, que é um literal míssil, mas ela também tem um corpo de ser humano. Então ela tem roupas ali, como a gente pode ver. Aí eu peguei essa referência e essa outra referência. Eu levei um tempinho aí para ver essas fotos e entender o que eu queria. E eu recomendo muito a vocês que façam da mesma forma. Observando as imagens de referência, a gente sabe mais ou menos para onde ir. E até para fazer desenho gestual, eu levo ali, dependendo do quanto for o tempo ali, alguns segundos para observar. Então, por exemplo, é 1 minuto de desenho, eu levo ali 10 segundos só olhando a imagem, para criar aquela memória mesmo de como que ela é. Então, eu recomendo que você faça a mesma coisa nesses casos. Então, esse foi o nosso primeiro passo. O segundo passo seria limitar o tempo. Como nós pudemos ver aqui no vídeo do Narutinho, eu acabei ficando muito tempo fazendo esse desenho, por volta de 2h30. E isso é muito tempo até para o nosso desafio de Teamtubro, que teoricamente seria um desenho por dia. Mas já que eu não consegui, eu estou tentando fazer o máximo de desenhos possíveis no mesmo mês. Eu preciso que ele seja rápido, então dessa vez eu decidi utilizar meia hora para o esboço, meia hora para a arte final e meia hora para colorir. Então tentar ficar ali por volta da 1h30, né? Se passar um pouquinho, não tem problema. Dessa vez eu não cronometrei, mas eu tô querendo pro próximo vídeo cronometrar pra gente ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo levou. Eu vou procurar como que faz isso, eu vou tentar trazer isso no próximo vídeo, certo? O nosso terceiro passo seria fazer um esboço bem próximo do que é o nosso objetivo. Então, na parte do esboço, tentar colocar tudo que tiver, as roupas, tiver algum detalhe específico, já deixar pronto para que a gente não perca muito tempo criando na arte final. Então, agora que a gente já tem essa lista de 3 passos, vamos lá para o computador e na prática aplicar essa regra que a gente criou. Então, vamos lá? Agora, então, vamos ver como ficou essa estrutura que a gente criou aplicada. Começou. Então eu fiz uma linha do horizonte ali para tentar encontrar um ponto de fuga. Isso a gente vai ver em outro momento. Mas todos os corpos, tudo que existe tem um ponto de fuga. Então uma linha do horizonte. Em outro momento a gente vai detalhar melhor isso. Mas enfim, aí eu já risquei o corpo. Lembrando que eu estou usando essa referência. Então, já fiz os braços, que agora eu utilizei essa outra referência para fazer os braços. Então foi bem interessante fazer essa mescla de referências. Aí eu tentei ali fazer uma linha de animação, uma linha ali para fazer uma curva ali, né? Uma linha de ação é a palavra que eu queria.
Então, para não deixar essa imagem, esse desenho muito travado, muito reto, fazer uma linha de ação ali. Então ali, dei mais uma implementada ali no corpo. Você vê como é difícil de utilizar essa referência com essa roupa bem oversized, né? Então agora eu vou fazer um esboço já melhor, já quase completo, para depois só sair arte finalizando. É o que eu havia comentado, né? Se a gente já faz o máximo de detalhe que a gente puder nessa primeira parte, já vai ajudar bastante a não se perder depois no final, né? Então aí fazendo as dinamites. O pé ficou legal também, hein? Como não tem o detalhamento do pé aí, eu tentei imaginar um pé melhor ali, né? Fiz esses detalhezinhos, tentando ao máximo adiantar o trabalho da arte final, né? Os traços da arte final. As mãos, que eu não tenho tanta dificuldade em desenhar mãos. Mesmo assim, eu apanho um pouco em alguns casos, né? Porque é uma estrutura complexa a mão. Aí eu fiz o rosto dela. Porém, já desde o começo eu não curti muito esse olhar dela de frente. Em algum momento eu vou mudar isso. Aí, fazendo mais umas linhas, os músculos do joelho, certo. Tentei arrumar um cabelinho de calopsita dela ali e feito. Aí está a primeira parte, que levando em conta toda a nossa estrutura. Então eu utilizei as referências, eu levei um tempinho ali olhando para saber por onde que eu ia fazer a pose e os detalhes da personagem. Então agora o que sobra pra gente é arte, finalizar e colorir depois. Então vamos para a arte final agora. Então já fui desenhando a roupa. O Tatsuki Fujimoto, que é quem desenha o Chainsaw Man, ele é muito bom desenhando roupa. Eu gosto bastante das dobras que ele faz. Ele exagera muito nisso, o que eu acho bom, tá? Ele desenha uma roupa bem amassada, dá um dinamismo melhor do que aquelas coisas lisas e que alguns autores fazem. Ele já não, ele faz tudo amassado, tudo cheio de achura, e eu acho muito bonito isso. Aí eu tentei fazer a roupinha dela aí, tentei fazer um dobradinho, ficou legal, eu gostei. A camisa por baixo dessa roupa, e fui pros músculos. Os desenhinhos, eu tenho curtido bastante esse pincel também. Eu não utilizava ele, eu utilizava aquela G-Pen ali, aquele primeiro, né? Esse daí, ele tem um acabamento mais com alguns detalhezinhos, parece um lápis. Eu tô gostando bastante do resultado dele. Essas coisas saindo. Eu também tô tentando deixar bem uniforme o tamanho dos pincéis que eu tenho usado. Então você pode ver que eu tô usando 15, e quando eu não uso 15, eu uso 20 ou 25. Para quê? Quando é algum detalhe, eu tento colocar um menor. Para tudo que for um contorno que estiver mais perto da visão, no caso, eu faço com um pincel mais grosso, né? Ou de 20 ou de 25. Desenhando as dinamites e... Nossa, deu um trabalho desenhar isso daí certinho.
porque é das dificuldades de desenhar no digital, fazer esses traços retos ficarem legais. Aí eu falei assim, eu não vou desenhar embaixo de novo não, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí. Então foi o que eu fiz. Aí dei uma esticadinha, eu devia inclusive ter esticado o primeiro também. Mas é isso, gente, as ferramentas estão aí pra gente usar, e a gente vai usar de uma forma que simplifique pra gente, certo? Você pode usar, não tem nada contra não, tem que usar mesmo. Esse tipo de ferramenta não tem problema nenhum a gente usar. O que não pode usar é IA, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Tentei fazer um detalhezinho diferente e colocar ele numa angulação diferente. Não sei se ficou legal, mas enfim. Fazendo a saia. E nossa, eu gostei de como ficou essa saia e essa roupa também. Ficou tudo meio escondido. Aí também. Eu não entendi se ela estava descalça nas imagens de referência. Agora eu não me recordo se ela tá descalça ou se ela tá com uma meia calça. Quando tava desenhando, eu entendi que era uma meia calça. Aí eu acabei desenhando como se fosse uma meia calça, né? Aí eu fiz o rosto dela, mas não sei, não tava ficando do meu agrado. Então já eu vou trocar essa posição de cabeça. O nariz de míssil dela. E é um desenho alto também, né? É uma pose de personagem de pé. Ó, deu uma olhada nela, corpo inteiro, assim, não sei. Não tava curtindo. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou desenhar alguma outra coisa aí. Aí eu encontrei uma outra referência e falei, vou desenhar a cabeça nessa posição, sim. E eu achei que ficou bem melhor. Dá pra ver melhor o míssil, né? Dá uma forma legal. E esse sorrisinho dela também eu achei interessante. Ó, gostei. Eu tenho gostado dos meus desenhos. Eu tô achando divertido fazer isso aqui. Eu não sei se você está fazendo Tintubro ou Inktuber, mas se você tem feito, coloca aqui nos comentários o que você tá vendo e de dificuldade. Se você tá fazendo todo dia, se você tá fazendo quando dá, como eu tô fazendo. E o legal de trabalhar com digital é a questão das camadas, né, gente? Nossa, isso ajuda muito. E dá pra mexer muita coisa, dá pra modificar muito. Então, se você achar que não ficou legal, você vai lá e faz de novo. Faz um outro tipo de desenho. A referência está ali atrás. Nossa, isso ajuda muito, galera. Se você tem uma mesinha aí para fazer fazer um desenho digital, faça, é gostoso demais. E tem mesinha em preços interessantes hoje em dia. Então, se você tem interesse de seguir nessa área, eu recomendo demais. O digital é bem legal, tá? Aí, se você não tem, faz um papel também, que papel é muito gostoso de desenhar. Eu adoro desenhar no papel também. Como eu já falei em algum outro vídeo, eu preciso montar aqui, ó, o equipamento aqui para fazer desenho no papel, e eu vou fazer isso a qualquer momento e coloco e aviso vocês. Vou ver se eu aviso aqui na comunidade, aqui na aba de comunidade, mas também vou avisar lá na rede de fotos estáticas. Não sei se se mencionar o nome da rede pode perder o alcance de alguma forma aqui. Mas me segue lá, eu vou colocar aqui, ó, no meu nick, me procura lá. Lá eu tô postando os desenhos que eu tô fazendo aqui, e mais pra frente, assim que terminar esse desafio de 31 dias, eu quero fazer algumas coisas diferentes também. Vamos ver o que vai surgir lá, né?
Aí agora eu comecei a pintar. Então estou fazendo aí a blocagem, tentando deixar uma coisa de cada cor. E eu não sei como que tá no filme a questão das cores, mas como eu peguei a referência do mangá, eu falei assim, nossa, e agora? Que cor que eu vou fazer? Porque o mangá são tons de preto e o branco do papel. Então eu tentei dar uma mudada aí de cor, mas obedecendo a questão do mangá. Esses tons de preto, tons de cinza. Então eu tô terminando a blocagem. E agora eu vou acertar o tom. Tentei fazer alguma coisinha aí, encontrar uns adereçozinhos, mas eu acredito isso, eu vou acertar o tom primeiro. Então deixar ali meio preto, deixar a roupa preta também. Aqui começou a aparecer os detalhes já que eu tinha colocado com outro brush ali de Ashura. É legal, esse programa é muito legal porque ele tem bastante ferramentinhas aí de brush diferente, né? Tem bastante coisa gratuita. Eu não me recordo agora, eu acho que nessa instalação que eu fiz do programa, eu não coloquei pincéis diferentes. Ele tá só com os pincéis que já vieram mesmo. Se vocês estiverem vendo ali, vocês me corrijam, mas eu não comprei nada, nenhum pincel. Eu só comprei o programa na época e nunca gastei nada com ele. E em algum momento eu quero parar e ver se encontro alguma coisa legal para comprar. Se for em conta também, isso tem que ser acessível, né? Não dá para ficar gastando dinheiro. E é um hobby para mim isso ainda, que no futuro vamos tentar escalar isso daí, né? Mas enfim. Agora eu tô colocando aí, fazendo uns detalhezinhos de preto para dar um diferencial na roupa, né? Pra não ficar aquela coisa toda preta. Isso imita um pouco retícula também, que é um negócio muito utilizado no mangá, né? A gente vê o pessoal trabalhando com retícula e, nossa, é muito legal. A retícula física eu nunca cheguei nem a ver como funciona. Quem sabe um dia eu não compre alguma coisa assim e quando eu estiver mexendo com papel de verdade, com um desenho tradicional, eu não aplique. Isso é para mais depois, né? Vamos pensar no Tintubro por enquanto. Mas tá aí, gente. Esse é o desenho da Devil Bomb. O que vocês acharam? Eu gostei de fazer, eu achei que a estrutura que a gente fez foi muito interessante, me ajudou bastante, esse desenho fluiu demais, assim. Como eu já sabia das poses que eu ia utilizar, nossa, me ajudou muito isso daí. Eu acabei não perdendo tempo com outras coisas e foquei só no desenho. Então, recomendo vocês utilizar essa estrutura que a gente fez e vamos seguir dessa maneira. Talvez estruturar melhor outros passos, talvez saber como a gente vai fazer a arte final, como a gente vai fazer para colorir. Eu vou tentar pensar numa coisa assim em outros vídeos, mas vamos aplicando essa nossa estrutura inicial por enquanto e no próximo desenho eu já vou utilizar ela novamente. Então, se você curtiu o vídeo, quer me apoiar nessa jornada, se inscreve, comenta aqui embaixo, deixa sua curtida e logo mais eu volto com mais um desenho para esse Tintubro. E será que eu vou conseguir fazer os 31 desenhos no mês de outubro, né? E é isso, galera. Então, até o próximo desenho. Tchau!